No entanto, do ponto de vista da linguística, os meus estudos e outros estudos também mostram que a variante falada no Uruguai por esses bilíngues nessa fronteira, nessa franja do norte do Uruguai, é uma variedade do português. Então, essas variedades, esses dialetos, têm alguma coisa em comum, né, que faz com que a gente possa se comunicar, que é uma gramática compartilhada, por exemplo, né, um repertório de sons compartilhado. Então, eu sugeri, e foi algo que foi acatado pela maioria da comunidade científica, que pudéssemos usar a palavra português uruguaio, porque, na minha concepção, o portunhol é um termo muito vago, é um termo que não significa muita coisa, porque eu posso dizer como brasileira que quando estou falando espanhol com um pouco de interferência do português, eu esteja falando um portunhol. Isso se chama, em sociolinguística, uma situação diglóssica, quando nós temos uma língua para falar em alguns contextos sociais e outra língua para falar em outro. E essa situação diglóssica fez com que até hoje o português fosse mantido. As pessoas falam português no Uruguai? Olha, no Diverso Língua a gente já respondeu essa pergunta algumas vezes. Nós gravamos um episódio com o nosso amigo Ricardo, que é da região, que mora em Ribeira. Também já gravamos um episódio que foi um vídeo react, reagindo a pessoas que falam o português, essa variante do português do Uruguai. E aí faltava a gente conversar com a especialista, e a gente convidou a professora Ana Maria Carvalho para participar do nosso podcast. Ela que é uma professora especialista no tema e vai nos apresentar como é esse português, né, do Uruguai, quais as suas características e onde é falado. Você está no Diverso Língua, o podcast que te leva pelo mundo dos idiomas, viagens e cultura. Nossa missão é mostrar que aprender línguas pode ser leve, divertido e abrir portas para experiências incríveis. Meu nome é Diego e, como amante dos idiomas, estou aqui para guiá-lo nesta jornada. Estou também com a Renata, né? E aí, Renata, tá tudo bem contigo? Tudo ótimo. Pois é, hoje a gente vai... Porque muita gente zoou, né, dizendo que porque no Brasil se fala brasileiro, não se fala português. Vocês são muito sabichões e agora eu não sabia que se falava português no Uruguai. Né? Teve muitos comentários de haters na internet e agora a gente vai esclarecer muita coisa tecnicamente falando com uma especialista aqui com a gente. Sim, sim. Vamos nessa. Estamos aqui com a professora Ana Carvalho, uma professora de Sociolinguística na Universidade do Arizona, que estuda os dialetos portugueses do Uruguai e que, inclusive, já ajudou na produção de um documentário sobre este tópico. Então, antes de iniciar o episódio, vou pedir para você já nos seguir aí nas redes sociais, deixar um like e deixar as estrelinhas no Spotify. Então, agora vamos direto para a nossa convidada, né? Não vamos perder muito tempo aqui. Ana, se apresente aí para o nosso público e, mais uma vez, muito obrigado por aceitar aí o nosso convite. Bom, eu que agradeço, Diego e Renata, pelo convite. Estou super contente de estar aqui falando sobre uma das áreas que eu estudo do ponto de vista da sociolinguística, a situação do português no Uruguai. Eu sou docente aqui na Universidade do Arizona, que fica em Tucson, que é uma cidade no sul do estado do Arizona. Estamos a 100 quilômetros do México. Então, aqui também temos outra situação de contato, que é de línguas, né, que é do espanhol em contato com o inglês, que eu também estudo junto com os meus alunos, tanto de graduação como de pós-graduação, do ponto de vista da sociolinguística. Mas, na verdade, as minhas publicações têm sido mais sobre o português em contato com o espanhol no Uruguai do que qualquer outra situação. Tenho publicado bastante. Esse foi o tema da minha tese de doutorado, em 1998, no século passado, quando muitos de vocês e dos ouvintes ainda não eram nascidos. Eu fiz uma etnografia, uma pesquisa de campo em Ribeira, justamente, na fronteira com o Brasil, cidade de Santana do Livramento. Coletei dados e, desde então, tenho voltado várias vezes para analisar a situação lá.
Interessante. Eu fiquei muito, depois que assisti o seu documentário, né? Acho que já vou por aí. Eu fiquei muito interessado de conhecer a região. Eu não sabia que existia assim essas duas cidades que praticamente uma cidade só. Então, hoje para mim está na minha bucket list de conhecer essa região, né? Que é Santana do Livramento, né? Livramento, E Rivera, no Uruguai. Como é que é ser falante? Como é que surgiu essa história do português do Uruguai? Como foi que Uhum. isso chegou à sua vida, à sua carreira? A minha carreira, não ao Uruguai. Como é que o português chegou no Uruguai? Não, esse Como é que pergunta para chegou na depois. sua carreira? Na minha carreira. Então, É. quando eu estava fazendo doutorado em Linguística na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e eu estava procurando, em Linguística Hispânica, eu estava procurando um tema para minha tese, e eu havia lido sobre o português no Uruguai, e eu queria estudar mais essa situação. Isso era nos anos 90, o que havia sido publicado sobre o tema era mais na área da dialectologia, e não havia ainda se implementado métodos assim quantitativos rigorosos, que é o que eu faço, dentro da linha de variação e mudança linguística, conhecida em linguística como a linha laboviana, porque William Labov, que é um linguista que fundou mais ou menos essa perspectiva não tinha sido ainda aplicada àquela situação. E havia muitas perguntas ainda sem responder. Então, eu pedi uma bolsa de estudos aqui, consegui a bolsa e fui para Montevidéu, fiquei lá 2 meses consultando com os linguistas de lá, que já haviam estudado a situação, eles foram extremamente generosos, compartilharam os dados que eles tinham, eu pude escutar um pouco do dialeto, e depois desses 2 meses eu fui para a Rivera e me instalei lá, e fiquei lá vários meses fazendo entrevistas, as entrevistas sociolinguísticas, que são uma maneira que nós temos de coletar dados em sociolinguística, que é que nós falamos com os falantes por mais ou menos 1 hora, os falantes do dialeto, sobre assuntos diversos, e gravamos essas entrevistas. E depois de ter várias entrevistas, então, eu voltei para Berkeley e pude analisar os dados e terminar o doutorado com a tese sobre o tema. Agora eu tenho uma curiosidade. O que faz dessa variante não ser um portunhol e sim uma variante do português de fato? Renata, essa é uma pergunta bastante até controversial, polêmica, porque popularmente, realmente, o português uruguaio é conhecido como portunhol, né? As pessoas de lá falam, as pessoas que falam português uruguaio, por exemplo, elas se referem ao idioma nativo como portunhol, às vezes como fronteiriço, às vezes como brasileiro, interessantemente, às vezes como baiano, não sei porquê, e ao idioma espanhol como uruguacho. Então, às vezes, muitas vezes, vocês puderem ver o documentário em algum momento, vocês vão ver que diversos protagonistas se referem à língua que eles estão usando de maneira diferente. Então, porque essas escolhas populares, elas saem da comunidade, né, e elas devem ser respeitadas. No entanto, do ponto de vista da linguística, os meus estudos e outros estudos também mostram que a variante falada no Uruguai por esses bilíngues nessa fronteira, nessa franja do norte do Uruguai, é uma variedade do português. Então, sintaticamente, ela tem todas as características do português. Morfologicamente, tem as características do português. Fonologicamente, tem as características do português. Então, é o português como língua, que é mais ou menos uma abstração, mas ele tem uma estrutura, né, que depois, na boca das pessoas, vai se adaptando aos locais. Então, é por isso que a gente tem o português de Portugal, inclusive o português do norte de Portugal, o português do sul de Portugal, o português de Moçambique, de Santo Tomé, de Macau, das várias regiões do Brasil, etc., etc. E essas variedades, esses dialetos, têm alguma coisa em comum, né, que faz com que a gente possa se comunicar.
que é uma gramática compartilhada, por exemplo, né? Um repertório de sons compartilhado, um repertório léxico, ou seja, de palavras compartilhada, tudo isso faz com que isso seja um português. Então, eu sugeri, e foi algo que foi acatado pela maioria da comunidade científica, que pudéssemos usar a palavra português uruguaio, porque, na minha concepção, o portunhol é um termo muito vago, é um termo que não significa muita coisa, porque eu posso dizer, como brasileira, que quando estou falando espanhol com um pouco de interferência do português, eu esteja falando um portunhol. Um americano que esteja aprendendo espanhol, mas que já fale português, pode dizer que o que ele fala é o portunhol. Quer dizer, o portunhol quer dizer muitas coisas e por isso não quer dizer nada. Uhum. Né? E, além disso, tem para mim, um outro porém, é que ao dizer que um bilíngue que pode falar, como o Ricardo, que o Diego entrevistou, de Rivera, que pode falar português e pode falar espanhol, ao dizer que essa pessoa fala um portunhol, a gente está menosprezando a capacidade bilíngue e está dando a entender que a pessoa que fala, na verdade, é uma mistura dos dois idiomas, assim, meio indiscriminada, quando não é, quando essa pessoa pode realmente se comunicar com monolíngues em português e com monolíngues em espanhol. Aí eu vou emendar com outra questão que surgiu nos comentários, que assim, uma pessoa, acho que era daqui de Portugal, ela colocou, mas isso aí acontece também na região de fronteira de Portugal, isso é um portunhol, porque até quando a gente vai falar com o pessoal da Espanha, que fala galego, é muito próximo, não sei o quê. Qual seria a diferença e quais seriam as similaridades, assim? Tem várias coisas similares. Eu tive na Galícia, tive a honra de mostrar o documentário na íntegra, né? Porque o que nós temos no YouTube é um segmento de 12, 13 Fala aí minutos. o nome do documentário. Vozes das Margens. Vozes das Margens. É um documentário sociolinguístico que eu dirigi, co-dirigido com Rich Machado, que é um cineasta uruguaio. Ele também é o editor. Trabalho de câmera é do Caio Guerra, o Bruno Ramos faz a sonografia e a Raquel Carinhas é a produtora executiva. Esse documentário sociolinguístico, Vozes das Margens, mostra uma realidade com a qual, na verdade, muitos dos galegos se identificaram quando eu mostrei o documentário na Corunha. E se identificaram não só porque algumas características do português uruguaio são semelhantes ao português, à variedade do português galego, mas também por causa do fenômeno social que é o bilinguismo, né? Então, a discriminação linguística, enfim, coisas que a gente pode falar depois. Agora, o que é interessante para as pessoas que se interessam por esse tema é que, apesar de que, muitas das vezes, quando o português e o espanhol entram em contato, o resultado desse contato são algumas características linguísticas que a gente pode encontrar na fronteira do Portugal com a Espanha, por exemplo, ou na fronteira do Brasil com a Bolívia, por exemplo. Cada contato ocorre em comunidades que têm uma história social. E essa história social acaba por ter impacto, né? Acaba por ter consequência no dialeto que é falado naquela comunidade. E porque as histórias sociais do português nessas regiões são diferentes, pode também haver diferenças nesse portunhol, entre aspas, que se fala na fronteira de Portugal com a Espanha, que se fala dentro da Galícia, que se fala na fronteira com a Bolívia, que se fala entre os brasileiros que moram na Argentina, por exemplo, na região de Misiones, etc, etc. Então, tem algumas semelhanças, mas também tem algumas diferenças. Bom, e falando... Desculpa. Força, Renata. Pois falando então em diferenças, né, e semelhanças, existe algumas características que chamaram a sua atenção durante a pesquisa que são diferentes, por exemplo, que existe no português uruguaio, mas que não existe no português do Brasil, por exemplo?
Então, exatamente a esse tema que nós nos dedicamos, né, os linguistas, trabalhando com um pouquinho, alguns trabalham com sons, outros trabalham com formação de palavra, outros trabalham com formação de frase, etc. E os resultados mostram que depende com o que nós comparamos. Renata, se nós formos comparar o Ricardo, que foi um convidado de vocês, que fala o português uruguaio nessa região urbana, Ribeira, porque tem português uruguaio rural, português urbano. Se nós compararmos com o Rio de Janeiro, com o Ceará, vamos ver mais diferenças do que se compararmos com o Rio Grande do Sul, e principalmente com aquela área rural, né, que está ao lado, que está em volta de Santana do Livramento. Então, o português de Ribeira é muito parecido com o português de Santana do Livramento. E principalmente com as áreas rurais, com duas diferenças que são bastante perceptíveis, que vocês podem até ver no falar dos riverenses. Uma é que há características do português rural, porque as origens do português uruguaio estão no campo. E algumas dessas características foram mantidas até hoje. E é por isso que o Ricardo menciona que árvore é arve, que é uma coisa que você encontra no interior de São Paulo, que você encontra no interior de Goiás, né? Que é essa redução de árvore para árvore. Uhum. Ou eles usam também, por exemplo, você pode ouvir fósforo, em vez de fósforo. Você pode ouvir nhá como uma forma de tratamento. Então, são resquícios desse português rural do século XIX que estava lá antes de que havia cidades na fronteira, e era o que se usava lá, o português rural. Fonologicamente, em vez de trabalho, né? Trabalho, mulher, é super comum. Nossa! Todo português brasileiro rural, todo português, nós escutamos isso também. E depois tem algumas umas coisas interessantes que já surgem como fruto do contato. Então, por exemplo, a nível de palavras, sobretudo. Então, nós temos várias palavras do espanhol que permeiam o português uruguai, principalmente aquelas relacionadas às instituições, que são falantes de espanhol por políticas linguísticas, né? Então, por exemplo, é muito comum que lá as pessoas falam: agora nós temos que ir para a escola, em vez de escola, porque escola é um domínio do espanhol, onde as pessoas têm que falar espanhol. Sim. E me disse a minha maestra é outra português, doutor, tenho que ver o doutor. Então, essas palavras que estão muito intimamente relacionadas com o mundo falante de espanhol também são aí presentes no português uruguaio. Os dias da semana também, né? Os dias da semana também. E que é uma coisa muito interessante, os dias da semana acabam... Nós chamamos essas palavras de outra língua, de empréstimos linguísticos, que nós usamos no Brasil o tempo todo, vocês sabem, a gente tem que ver o sunset, por exemplo, né, que é uma palavra do inglês. E quando o contato é realmente uma comunidade bilíngue, essas palavras ainda são mais frequentes, né? E não sei, por alguma razão, os dias da semana, talvez pelos calendários escritos, são quase sempre usados na língua maioritária, em várias situações de contato. Inclusive, eu descobri, eu já não me recordo o local aqui em Portugal, mas que foi onde teve, não sei se é uma encíclica, no qual eles determinaram pela Igreja Católica que os dias da semana seriam segunda-feira, terça-feira, sim, isso aconteceu, exato. Porque só Portugal, acho que o galego, talvez, e o português é que tem isso. Que eles se recusaram, né? A igreja achou que era muito... Porque queriam mudar os deuses, né? Porque deuses gregos representando os dias, queriam mudar isso, né? Mas, enfim, já falaste dessa região de fronteira, mas, assim, tem Ribeira, tem... acho que o Ricardo, no episódio, ele falou mais de algumas outras cidades, eu não me recordo. As cidades Artigas é uma cidade também que fica no estado, departamento, como dizem lá, ao lado de Ribeira, e é uma cidade também falante de português. Quando a gente fala falante de português, a maioria das pessoas são bilíngues, né? Elas são escolarizadas em espanhol
são socializadas em português, não todas, porque também há uma estratificação social muito clara, a classe média alta se identifica muito mais com o espanhol, e o português é passado de geração a geração, através, como língua familiar, e principalmente entre a classe trabalhadora, mas também entre a classe média, que depende de muitos fatores, né, que é o que a sociolinguística estuda. Quais são os fatores sociais que acabam tendo impacto no comportamento linguístico? E a classe social, às vezes, gênero, bairro, idade, são todos fatores que influem no uso da língua do português ou do espanhol, mas muitas vezes o uso de ambas as línguas, dependendo do domínio social que uma pessoa se encontra, né? Então, como eu falei, se está na escola, fala espanhol, mas se está em casa, fala português. Isso é também a realidade de Artigas, é a realidade de Aceguá, é a realidade de Rio Branco, passamos por lá também, ainda que menos falantes de português em Rio Branco, e Chuí é uma realidade bastante diferente, já é um local mais distante, com uma realidade diferente, historicamente diferente, dessa franja mesmo fronteiriça do norte que tem no Uruguai, que é composta por essas cidades grandes, né? Artigas, Rivera, Rio Branco, com Aceguá no meio, que não é muito grande, mas também é uma grande comunidade, é uma comunidade onde se fala bastante português. E as partes rurais, né? Que estão em volta, então, todo esse departamento, Sim, é interessante porque, assim, tem pessoas que, por mais que a gente tenha estudado isso no colégio, mas tem pessoas que ficam assim, mas por que no Uruguai existem pessoas que falam português e tal? Porque isso, deve ser só a questão da fronteira. Mas a gente sabe que ali já foi parte do Brasil colônia e também do Brasil império, né? Que foi a província de Cisplatina. Poderia falar um pouco de como é que surgiu o português lá? Você tem uma excelente pergunta, porque muita gente acha, né, que o português está lá porque o Brasil infiltra, né, se infiltra no Uruguai. E, na verdade, se infiltra através da televisão. Hoje, com a televisão digital, menos, mas na minha primeira visita lá, em 96, ficou claro que as pessoas assistiam televisão brasileira, a recepção era melhor, os programas eram melhores e todo mundo assistia a televisão brasileira. Enfim, e a música brasileira é muito comum. Mas essas coisas não são suficientes para ensinar a língua nas pessoas. Se fosse assim, todos nós poderíamos falar várias línguas, só de assistir Netflix, né? O português está lá por causa de fatos históricos, como você mencionou, desde a presença dos europeus na área, o Portugal e a Espanha brigavam por território naquela área. Tanto que Portugal fundou, né, a Colônia do Sacramento, que é um lugar lindo, fica bem na frente de Buenos Aires, tem que atravessar o rio, e lá está a Colônia do Sacramento, que é uma cidade colonial muito bonita, que foi preservada, fundada pelos portugueses, em território que hoje é o território uruguaio. Naquela época era a terra de ninguém, a terra de quem chegasse primeiro. E essas batalhas territoriais foram comuns durante o século XVI, XVII, XVIII, Portugal avançava, a Espanha avançava, e assim foi ocorrendo até que o Brasil avançou e tomou o território inteiro, como você disse, durante 10 anos, a província Cisplatina, depois recuou e finalmente teve a fundação do território do Uruguai, que é o que se conhece hoje, em 1830, com a ajuda da Argentina e da Inglaterra, foi um acordo assim que fizeram. E aí, mas é interessante, porque aí o Uruguai virou nação em 1830. Mas, sobretudo, em Montevidéu, lá no sul, porque era lá que estava o Mar da Plata, e era lá que passavam, né, que tinha o comércio, que tinha a coroa, antigamente, espanhola, tudo, e depois, a partir da independência, começou a haver as instituições nacionais uruguaias, mas o norte continuava meio que, né, cheio de áreas não populadas, e quando havia a população era
portuguesa primeiro e brasileira depois. Então, o português foi a língua da região do norte até o final do século XIX, quando quando o Uruguai, naquela construção de nação, naquele projeto de construção de nação que caracterizou o século XIX, percebeu que havia muito português no norte e era preciso levar o espanhol para ajudar na construção do Uruguai como Unidade, nação. né? Que gera unidade nacional, que geralmente fazem isso através da língua, entre outros símbolos, a bandeira, etc, etc. Então, começaram a criar medidas para levar o espanhol para lá, para levar a população que falasse espanhol, então tinha até incentivos para os imigrantes andaluzes, por exemplo, que moravam no Montevidéu para ir para a fronteira, construíram a ferrovia, que foi muito importante, né, esse transporte entre o sul e o norte, e mais importante foi uma política educativa, que foi a Lei de Educação Comum, proposta pelo Pedro Varela, que fazia com que o ensino fosse obrigatório, o ensino público fosse obrigatório, que abriu várias escolas na fronteira e fez com que o espanhol fosse a língua da escola. Então, a partir desse momento, o espanhol realmente começou a ter maior presença através da política linguística, política educacional, e aí o espanhol começou a chegar, e foi se instalando, mas não foi o suficiente para excluir o português. Então, o espanhol entra e fica como língua nacional, como língua das instituições, e o português fica como língua da família, dos amigos, da comunidade. Isso se chama, em sociolinguística, uma situação diglóssica, quando nós temos uma língua para falar em alguns contextos sociais e outra língua para falar em outros. E essa situação diglóssica fez com que até hoje o português fosse mantido. E claro que perto do Brasil, as pessoas escutam rádio, escutam televisão, então isso, de alguma maneira, pode trazer palavras novas ao português uruguaio, né? Não é, claro, aquele português já do fim do século XIX, mas já é um português com bastante palavras que se encontra também, são usadas do outro lado da fronteira. Né? Até porque as pessoas querem também assistir conteúdos com a sua língua, né? Então, de repente, cria aquela identificação. Também. Agora, é interessante porque os bilíngues se identificam com as duas línguas, né? Até o Rodrigo falou verdade. Isso, né, Diego? Quando ele falou. Sim. Eu adoro o Uruguai, eu adoro o Brasil, eu falo português. Mas olha, eu amo o Uruguai. Não é porque também eu amo o Uruguai que eu não gosto do Brasil e tal. Mas, olha, a conversa está boa, eu gostaria de pedir vocês, nossos ouvintes, para avaliar o nosso podcast no Spotify, é muito fácil, é só dar um tap na estrela e deixar 5 estrelinhas para o Diversilíngue. E se você estiver assistindo a gente no YouTube, deixa o like, faça perguntas também. E você também pode nos ajudar com pautas, né, para o Diversilíngue através do e-mail diversilingua@gmail.com ou do nosso Instagram, né, porque também recebemos questões por lá. Eu vou chegar numa questão aqui no Instagram, que eu recebi uma pergunta de um ouvinte por lá, que a gente colocou um post, né, falando que a gente ia entrevistar a professora Ana, e aí um ouvinte aqui, ele colocou assim, o que separa o portunhol do português uruguaio, e porque, acho que isso já foi respondido, né? Sim. Porque o dialeto tem muitas variações ao longo da fronteira, porque também já foi respondido, porque são comunidades diferentes, né? Ele também falou assim, gostaria de saber se poderia haver um projeto que dê vida à obra literária de Carlos Rige em um filme. Eu não sei se... acho que isso é um autor da região, talvez. O livro em português por esse escritor riveirense, nele relata uma história binacional, seria muito interessante se houvesse essa iniciativa cultural. Se você puder falar alguma coisa de Carlos Rige, eu não sei. Eu na verdade, há vários escritores
esse, em particular, escreve um português bastante padrão, escreve numa variedade bastante padrão. Há outros escritores na fronteira que tentam retratar um português mais local, inclusive com várias inovações ortográficas para fazer com que soe o português uruguaio. O Davi Benevides, por exemplo, é um poeta que está no documentário Vozes das Margens. O Fabian Severo é um escritor de Artigas que escreve em português uruguaio, já não mora na comunidade, mora em Montevidéu, bastante premiado. Mas para responder a essa pessoa, na verdade, eu não sou uma cineasta. Eu fiz o documentário sociolinguístico porque eu sou sociolinguista e porque tive ajuda do Riti Machado, que sim é cineasta. Então, eu não teria esse tipo de projeto, mas seria super interessante que se levasse a cabo. Afinal, o nome do nosso ouvinte é o Pierre Almeida. Obrigado aí pelas perguntas, Pierre. Agora, falando desse documentário, como é que a gente consegue assistir o documentário na íntegra? Porque então, no YouTube, você já disse aqui que não está completo. Aqui em Portugal, geralmente vem muitas produções culturais para um cinema aqui no Porto, no centro do Porto, que é o Cine Trindade, que eu costumo ir. E aí eu fiquei, será que já passou aqui? Como é que faz para assistir esse documentário? Eu fiquei muito interessado em assistir ele na íntegra. Obrigado pelo seu interesse. O documentário tem 82 minutos. O que nós disponibilizamos no YouTube são 13 minutos, que era até o que nós chamamos de work in progress, foi algo que a gente fez antes do documentário ficar pronto, porque a gente estava ainda no processo de arrecadar fundos para terminar a edição. Então, a gente fez esse work in progress para mostrar para os patrocinadores até então, e assim conseguir mais patrocinadores. Mas dá uma boa ideia. O que também está no YouTube é o trailer oficial do documentário. Mas, para responder, a sua pergunta, quando nós terminamos o documentário ano passado, nós mostramos em Montevidéu, na Cinemateca de Montevidéu, mostramos também nas comunidades da fronteira, inclusive nós estreamos em Ribeira e foi bastante lindo, emocionante. Haviam 5 protagonistas lá com as famílias, então foi bem legal ver a reação deles. E repetindo, pessoal, Vozes das Margens. Vozes das Margens, vocês podem encontrar o trailer no YouTube. E ainda nós não fizemos na internet, porque ainda a gente está levando esse filme para os festivais de cinema e festivais de documentário. Então, se o filme fica disponível na internet, a gente já não pode levar para festivais. É por isso que não está na internet ainda. Mas a gente acha Estraga para os festivais em Portugal, viu? Olha, pois levamos para um festival muito importante em outubro do ano passado, o Doc Lisboa. Apresentamos no Doc Lisboa, tivemos a honra de apresentar no Doc Lisboa, já tivemos também, apresentamos no Cine Trindade, no Festival de Cine Trindade no Uruguai, e continua, quando a gente vê que tem uma chamada para documentários nos festivais, a gente continua mandando. Inclusive, eu recebi um e-mail convidando a gente para apresentar o filme num festival que vai ocorrer em Lisboa, e depois eu te mando a informação quando for confirmada a nossa presença lá. E no Brasil? E no Brasil estamos esperando a oportunidade. Na verdade, eu já apresentei na Unicamp, em um congresso de linguística, e em junho apresentei na Federal do Rio de Janeiro também. Mas não foi uma coisa aberta ao público. Estou esperando oportunidade de convites. Quem sabe o seu podcast vai trazer esses convites. Sim. Ai, tomara. Eu também quero assistir. Eu não sei se a Renata tem mais alguma questão dos nossos ouvintes. Na verdade, eu gostaria de saber como é que é ser falante de português uruguaio dentro do Uruguai. Você falou um pouco sobre a estratificação, mas existe, pelo que você pôde perceber, conversar com as pessoas que participaram desse documentário, você pôde perceber um preconceito linguístico, um medo de falar português em determinados ambientes? Como é que foi isso? Sim, obrigada, Renata. O que está no documentário retrata uma realidade que já tinha sido estudada, explorada através desses estudos, né, desses artigos científicos. E há vários estudos que mostram atitudes linguísticas extremamente negativas
em relação ao português uruguaio, por vários motivos, né? Porque, por exemplo, como eu te falei, a estratificação social é um deles, o fato de não ser uma variedade padronizada, né? De ser uma variedade oral, não escrita, por não ser uma variedade nacional, como é o espanhol no Uruguai ou o português no Brasil. Então, por isso que chama Vozes das Margens, porque realmente é uma variedade que é falada pelas margens, tanto geográfica, né, como também metafórica. E tem outra questão que é importante, é que como é um dialeto em contato, quer dizer, falado por bilíngues, há essas interferências, sobretudo lexicais que eu falei para vocês, né? Então, se eles estão falando português, aí usam uma palavra do espanhol, tem muito code switching também, né? Do português para o espanhol, que é uma coisa que os bilíngues fazem em qualquer lugar, né? Eu faço aqui entre o inglês e o português, basta ser bilíngue e estar em uma comunidade bilíngue para a gente poder usar os dois, então por que não? Então usamos, mas essas coisas são mal vistas pela sociedade em geral, por questão da ideologia purista, né? Que as pessoas acham que as línguas devem ser faladas de uma maneira pura, que é, assim, bastante interessante, porque se assim fosse, deveríamos então estar falando latim, né? Que as línguas surgem sempre através do contato. Mas, então, as atitudes linguísticas são negativas, e há muita discriminação linguística, inclusive, as pessoas, e vocês, quando puderem ver o documentário, mas mesmo nesses 13 minutos que está disponível no YouTube, vocês vão ver que as pessoas narram experiências de discriminação linguística, né, e uma das minhas intenções era denunciar essas ocorrências de discriminação linguística. Foi muito importante mostrar esse documentário em Montevidéu, porque as pessoas que chegam para trabalhar e estudar em Montevidéu, muitas vezes ouvem, né, ou passam, sofrem esse bullying linguístico, que também há no Brasil, em Portugal, em todo lugar. Se você fala assim, então você já não vê você como uma pessoa inteligente, não vê você como um cidadão produtivo, não vê você como alguém que merece respeito pela maneira que você fala. Quer dizer, a discriminação linguística acontece no mundo todo, com os dialetos e línguas minoritárias ou minoritarizadas, mas era uma coisa que eu queria deixar bastante claro como denúncia. No documentário fica bastante claro, há várias narrativas que mostram, que contam, né, episódios de discriminação linguística por falar português uruguaio ou por falar espanhol com sotaque de português, porque o espanhol da fronteira também é diferente do espanhol do sul, graças ao substrato do português. Então, isso fica bastante claro. É interessante mencionar isso, porque nossos vídeos que a gente fala de português, vez ou outra aparece algum português para comentar, e Exatamente. Já recebemos comentário do gênero assim, vocês nem sabem falar português direito e querem aprender vários idiomas. Vocês têm que primeiro aprender o português para depois falar outros idiomas. Aí eu, meu Deus. Mas é interessante, viu? Assim, a gente, né, fala, meu Deus, né? Mas baseado não só de ignorância e preconceito, mas reflete também ideologias linguísticas que são bastante fortes na nossa sociedade, né? Que esse programa, como o de vocês, pode denunciar. Então, por que essa pessoa pensa assim? Porque tem na cabeça a ideia de uma língua padrão, melhor que as outras. Isso tem, e essa ideologia linguística está ligado ao poderio econômico, militar, que no caso de Portugal já remete ao passado, né, que teve os seus dias de colonizador, etc. O inglês da Inglaterra também, quer dizer, o francês falado da Espanha. O espanhol da Madrid. Se você fizer uma pergunta, um questionário aqui sobre atitudes linguísticas, qual é o bom espanhol no México? É o espanhol de Madrid. Qual é o bom inglês? Ainda é o inglês da Inglaterra, ou pelo menos o inglês da CNN, não é o inglês falado no Alabama. Então, essas dinâmicas, elas são recorrentes, e é interessante ver por quê, quais são as ideologias por detrás dela, né? Qual é a língua falada bem e por quê? Qual é o tipo de poder que está atrás dessa escolha? Quem faz essa escolha? Sim. Olha, a gente já está chegando ao fim. Antes de finalizar o nosso episódio, a gente sempre pede uma recomendação cultural. E aí você pode recomendar um livro, um filme. O filme já está recomendado, é o documentário.
quase vocês vão poder ver, esperar mais talvez uns 6 meses, 8 meses, já vai estar na internet. Por enquanto, vocês podem recomendar que esse filme esteja... Eu estou disposta a levar esse filme onde for, porque eu não quero o filme para congresso de linguística, eu quero o filme para as pessoas, porque é um filme que abre os olhos a essas dinâmicas sociais que a gente falou aqui. Muitas pessoas se identificam com as questões narradas no filme, não porque falam português uruguai, mas porque é uma realidade que se repete, como a gente falou. Então, eu estou super disposta a levar esse filme aonde for que me convidar. No filme, nós temos a poesia do Davi Benevides, que é um riverense, que é muito bonita, eu recomendo. Postura de Barro, é o livro dele. Nós passamos também a música, né? Mostramos toda a trilha sonora local. Então, tem um grupo que se chama Terremoto, que é um grupo local de cúmbia, que canta também em espanhol. Legal. Tem a guitarra folclórica do Tito de Mello, tudo isso está no Spotify, etc., Tito de Mello. E tem também a Camila, que se você puser Camila Rivera, você vai ver no YouTube, que ela tem uns vídeos também de música local, bastante jovem, e ela também está no filme. Então, eu recomendo todos esses artistas, porque eles merecem ser ouvidos por gente além da fronteira, que são bons. Muito obrigado aí pelas recomendações. E obrigada a você pela oportunidade. E agora a gente chega no momento de... Se eu quiser ser aluno da professora Ana Carvalho, tem como? Como é que faz para estudar essa parte da sociolinguística contigo? Se você também quiser falar um pouco sobre o seu trabalho, divulgar aí no podcast, é o seu momento. Obrigada. Então, eu sou professora aqui da Universidade do Arizona, de graduação e pós-graduação, quer dizer, a pessoa que quiser vir estudar linguística aqui pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, que você talvez pode depois divulgar. Eu vou ter prazer em ajudar essa pessoa a entender mais ou menos qual é o processo de admissão aqui na graduação e na pós-graduação. Mas a sociolinguística é uma matéria que se ensina bastante no Brasil. Estive lá agora nesse congresso no Rio de Janeiro. O Brasil tem muita produção nessa área, com muita gente boa, então não precisa vir até o Arizona para estudar o português uruguaio desse ponto de vista da sociolinguística, pode ser também no Brasil ou em Portugal, e eu posso ajudar quem quiser saber mais de como seguir estudando, ou começar a estudar linguística, ou continuar estudando linguística. Ok. Agora é contigo, Renato. Se quiser encerrar, fica à vontade. Beleza. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Ana Carvalho. Foi uma honra ter você com a gente. E eu espero você na próxima aventura do Diversilíngua. E lembre-se, você pode nos acompanhar no grupo do Telegram, onde nós divulgamos grupos de práticas de idioma, e também nos sugerir pautas por e-mail no diversilingua@gmail.com. Valeu, Diego. Valeu, Ana. Até o próximo episódio. Sucesso aí na sua carreira e a gente vai se comunicando. Muito obrigada e parabéns pela iniciativa do podcast. Muito legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.